Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje, no De Olho no Direito, vamos falar um pouco sobre a adoção. E fique ligado conosco até o final desse vídeo, porque no final deste vídeo nós vamos dar uma super dica de uma novidade lançada pelo STJ. E para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, a sua participação é muito importante para nós. Vamos começar então o nosso tema. Adoção. Segundo o ilustre jurista Orlando Gomes, é o ato jurídico pelo qual se estabelece, independentemente de procriação, um vínculo de filiação. Em outras palavras, a adoção é o procedimento legal no qual uma criança ou um adolescente passa a ser filho de um casal, com os mesmos direitos que um filho biológico tem. No Brasil, a adoção é prevista desde 1828, muito tempo já, sendo, então, considerada uma prática extremamente antiga. Desde a antiguidade já existia o Instituto da Adoção. Claro que não nos moldes de hoje, mas ele já existia. Ao longo do tempo, houveram mudanças e adaptações quanto a este instituto. Foram criadas leis, para moldar o que se pode e o que não se pode em uma adoção. A mudança mais significativa, ela veio com a Constituição Federal de 1988. Olha, o lapso temporal para se conseguir uma mudança efetiva. Que o Instituto da Adoção, ela ganhou seus primeiros moldes no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Ele eliminou qualquer diferença que existia entre o filho adotado e o filho biológico. Agora, todos os direitos que um tem, o outro também tem. Seja em pensão alimentícia, seja em herança, seja lá qual for o direito que o filho biológico tem, esse direito também assiste o filho adotado. Assim também como os deveres que o filho biológico tem, o filho adotado também tem. Essas mudanças, feitas pela Constituição de 88, foi importante, visto que foi um passo enorme, feito na legislação brasileira, para romper os paradigmas de que uma família ela é constituída só por o casal e os filhos biológicos, adaptando, naquela época, que a família também pode ser constituída por um filho adotado. Em 2009, foi sancionada a Lei 12.010, de 2009, que aperfeiçoou a prática da adoção, impondo algumas regras que devem ser observadas pelo adotante, bem como pelo adotado, e trazendo também várias novidades que são de interesse do adotante e do adotado. Adotante é aquela pessoa que vai adotar a criança. O adotado é a criança que foi adotada. Continuando o nosso tema de hoje, que é um tema bem interessante, um tema que desperta muitas dúvidas e muitas curiosidades, nós vamos falar sobre as novidades trazidas pela Lei 12.010 de 2009, que foram de suma importância para o Instituto da Adoção. Dentre elas, nós podemos citar os maiores de 18 anos, qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar, independentemente do estado civil, ou seja, a pessoa solteira, tanto homem quanto mulher, depois do advento da Lei 12.010 de 2009, passou a ter o direito de adotar. Uma outra novidade que foi também trazida pela Lei 12.010 de 2009 foi que as pessoas divorciadas, judicialmente separados e os ex-companheiros também podem adotar conjuntamente. Mesmo que tenham se separados, podem adotar juntos, desde que entrem num acordo sobre a guarda e o regime de visitas. E que também o primeiro contato, ou seja, o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do casamento ou da união estável. Ou seja, o contato com a criança, os primeiros contatos, o primeiro estágio da adoção, ele tem que ser iniciado pelo casal
antes do casal vir a separar. A separação vindo posterior a isso, eles podem dar continuidade ao processo de adoção e adotar conjuntamente. Isso para fins de atender às necessidades do adotado, para que o adotado venha a ter convivência com os dois, mesmo após a separação. E, claro, tem que ser comprovada a existência de vínculos de afinidade e de afetividade com aquela da criança que vai ser adotada ou do adolescente com aquele que não vai deter a guarda, justificando, é claro, que excepcionalmente ocorra essa concessão. Para fins de herança, a adoção poderá ser deferida pelo juiz ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. O que isso quer dizer? Que a pessoa deu início ao processo de adoção e antes que esse processo finalizasse, a pessoa veio a falecer, mas era inequívoca, não havia nenhuma dúvida de que essa pessoa tinha o interesse manifesto de adotar aquela criança ou aquele adolescente. Nesse caso, essa adoção pode ser efetivada, ainda que essa pessoa venha a falecer no curso do processo. E agora, como a doutora Ana havia prometido no início do vídeo, nós vamos falar sobre uma novidade quentíssima e importantíssima que foi prolatada pelo STJ no dia 25 de junho de 2021, recentíssima. Essa novidade, ela flexibilizou o dispositivo legal atinente à diferença da idade mínima etária que o ECA estabelecia o seguinte: de acordo com o ECA, o artigo 42, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele previa que o adotante tinha que ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado, ou seja, a pessoa que vai adotar tinha que ser 16 anos mais velho do que a criança ou o adolescente que seria adotado. Embora exigível e de interesse público, essa regra não é absoluta, sendo possível sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto, pois deve-se levar em conta os fins sociais a que a lei se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. O artigo flexibilizado pela decisão da 4ª turma do STJ deu provimento aos recursos interpostos que discutiam se o estabelecimento de 16 anos como idade mínima entre adotante e adotado seria uma norma cogente ou, se dependendo das peculiaridades do caso concreto, poderia ser relativizada para resguardar, para melhor atender o interesse do adotando. Os julgadores, então, entenderam que o aplicador do direito, ou seja, o juiz, deve adotar o postulado do melhor interesse da criança e do adolescente como critério primordial para a interpretação das leis e para a solução dos conflitos. E nesse caso, então, essa relativização foi uma excelente notícia e representa uma possibilidade para aqueles que querem adotar, mas não preenchem o requisito da idade mínima estabelecida em lei. Claro que nós não podemos esquecer que a análise dos requisitos para adoção, sendo esse da idade mínima, que foi alvo dessa recente mencionada decisão, tanto quanto os outros, eles serão analisados de acordo com o caso em concreto. Cada situação traz as suas especificidades, as suas peculiaridades que serão analisadas e serão, então, julgadas e, posteriormente, deferida uma adoção, flexibilizando ou não as regras de forma que o julgador melhor entender, visando sempre o bem-estar e o melhor interesse de quem está sendo adotado, o adolescente ou a criança a ser adotada. Esse foi o nosso tema de hoje.
Espero que vocês tenham gostado, que continue sempre aqui conosco, de olho no direito, de olho nas novidades.